Vamos começar com uma cidade chamada Wittenoom, na Austrália. Começou a ser minerada na década de 1940 e continuou por mais ou menos 30 anos. Porém, com doenças pulmonares, o governo australiano resolveu fechar a mina. Para vocês terem uma noção, das 20 mil pessoas que viveram e trabalharam na cidade de Wittenoom, até pessoas que não trabalharam nas minas foram contaminadas. O governo até considerou a hipótese de limpar a cidade, mas decidiu que era mais barato e seguro. Rejeitos de amianto foram usados pelo governo local como material de construção. Então, além disso, as pessoas levavam essa substância para dentro de casa. Atualmente, a cidade parece um cenário de filme apocalíptico. Pripyat, na Ucrânia. Para quem não lembra, em 1986, o reator de Chernobyl foi responsável pelo maior desastre nuclear da história. A história foi mais ou menos a seguinte: os operadores da usina resolveram realizar um experimento com o reator 4. A intenção era observar o comportamento do reator nuclear quando utilizado com baixos níveis de energia. No entanto, para que o teste fosse realizado, os responsáveis teriam que quebrar o cumprimento de um monte de regras de segurança, que eram indispensáveis. Dá para imaginar o tamanho da bobagem, não é? Só para você ter uma ideia, os caras interromperam a circulação do sistema hidráulico que controlava a temperatura do reator. Com isso, mesmo operando com a capacidade inferior, o reator entrou em processo de superaquecimento, incapaz de ser revertido. Em pouco tempo, a formação de uma imensa bola de fogo anunciava o tamanho da bobagem que os caras tinham feito. O que se viu depois disso foi a explosão do reator rico em urânio 235, elemento químico de grande poder radioativo. Para tentar resolver o problema, mais de 800 mil pessoas foram expostas à radiação. Dessas, 25 mil morreram e 70 mil ficaram com graves sequelas. Outros ainda cometeram suicídio. Apesar disso tudo, o reator conseguiu ser envolto por uma caixa apropriada chamada sarcófago, mas toda a área permanece insegura para a vida humana. A saúde física e psicológica das pessoas afetadas pelo acidente nuclear é ainda hoje o maior problema de segurança pública do mundo. As mulheres grávidas que estavam na região do acidente foram orientadas a realizarem abortos para que os seus filhos não nascessem com graves problemas de malformação. Pripyat, que foi construída em 1970, era habitada por trabalhadores da usina e familiares. No dia seguinte ao acidente, todos os 50 mil moradores tiveram que sair da região, mas pensavam que voltariam depois de um tempo, o que nunca aconteceu. O governo da União Soviética não avisou as autoridades dos outros países sobre o acidente, e o mundo só tomou conhecimento do ocorrido dias depois, quando a radiação já era sentida até na Suécia, Holanda, Bélgica, Reino Unido e outros países da Europa. Eu choro porque não suporto ver a minha cidade morta. Elementos como plutônio e o Césio-137 estão no ar, no chão, dentro dos apartamentos. A intensidade da radiação está diminuindo muito mais lentamente do que se esperava. Quando entramos num dos prédios, vimos que os moradores levaram os móveis e até os ladrilhos contaminados. A radioatividade destrói as células e provoca diversos tipos de câncer. A cidade até prosperou em alguns aspectos depois do acidente. A vida selvagem voltou para a área. Lobos caçam silenciosamente entre os enormes prédios e apartamentos, e javalis buscam comida nos parques de diversão abandonados. Buscando sanar definitivamente os problemas de contaminação, uma equipe de projetistas hoje trabalha na construção de um novo confinamento de segurança. O projeto consiste no desenvolvimento de uma gigantesca estrutura móvel que isolará definitivamente a usina nuclear de Chernobyl. Dessa forma, a área do solo contaminado será parcialmente isolada e a estrutura do sarcófago descartada. O fim do projeto estava previsto a princípio para o fim de 2015, mas precisou ser adiado para o fim de 2017, por dificuldades tecnológicas ligadas à sua complexidade. Tomioka, Japão. Após o desastre na usina nuclear de Fukushima, foi estabelecida uma zona de proteção, com um raio de 30 quilômetros a partir do ponto central da explosão. Tomioka era uma cidade entre várias cidades que precisaram ser evacuadas dentro deste raio. A cidade contava com cerca de 16 mil habitantes e a maior parte dos danos provocados pelo desastre nunca foi reparada. Atualmente, apenas um homem vive de forma fixa em Tomioka.
e ele se ocupa alimentando os animais que foram abandonados por seus donos há cerca de 9 anos. Número 1. Varosha, Chipre. A cidade era um dos balneários mais florescentes e populares da ilha, mas tudo mudou repentinamente no ano de 1974, quando a cidade foi ocupada pelo exército turco. Os habitantes tiveram que deixar suas casas rapidamente. O balneário nomeou uma área proibida. Os turistas ousados que conseguem penetrar no território da cidade fechada têm a possibilidade de conhecer os hotéis antigos, restaurantes e estabelecimentos de entretenimento que anteriormente desfrutavam no balneário. Especialmente o litoral da cidade abandonada tem uma aparência impressionante, pois havia guarda-chuvas e espreguiçadeiras preservadas com 40 anos de idade. Lá você pode ver os terraços de madeira dos restaurantes sobreviventes e as áreas de descanso mobiliadas. Hoje Varosha continua sendo um território discutível. Heshima Island é uma entre as 505 ilhas desabitadas da cidade de Nagasaki, no Japão. A ilha foi povoada entre 1887 a 1974. Ela funcionava como uma instalação de mineração de carvão. A Mitsubishi comprou a ilha em 1890 e iniciou o projeto, cujo objetivo era extrair o carvão do fundo do mar. Eles construíram grandes edifícios e vários blocos de apartamentos em 1916 para acomodar os trabalhadores, muitos dos quais foram recrutados de outras partes da Ásia. E para proteger a cidade contra a destruição de tufões, foi construído um muro de concreto em volta de toda a ilha. Como o petróleo substituiu o carvão no Japão na década de 1960, as minas de carvão começaram a fechar por todo o país. A Mitsubishi anunciou oficialmente o fechamento da mina em 1974 e hoje ela está vazia e nua, razão pela qual ela é chamada de a Ilha dos Espíritos. Uma curiosidade é que a ilha tem quase um formato de uma embarcação e durante a Segunda Guerra Mundial chegou a confundir a aviação americana, que pensava ser um navio militar japonês. Airão Velho, Amazonas. Airão Velho é uma cidade que está localizada próximo ao Rio Negro, e ao contrário de Fordlândia, essa conseguiu se desenvolver bastante a partir da extração de látex. Tanto que na época da Segunda Guerra Mundial, ela foi a principal fornecedora de borracha para os aliados. Existe até uma lenda que fala que a cidade foi abandonada, pois na região havia formigas, e essas formigas de fogo estariam comendo seus moradores. Mas nós sabemos que isso não passa de lenda. A realidade é que após o fim da Segunda Guerra Mundial, deixou de comprar o látex do Brasil e passou a comprar o látex da Malásia, assim falindo a cidade. Muitos de seus habitantes se mudaram para Manaus, e desde 1985 a cidade não tem nenhum habitante. Airão Velho também é considerado Patrimônio Histórico Nacional pelo IPA. Epecuém, a cidade fantasma inundada. Epecuém era um disputado destino turístico argentino, devido a estar localizada ao lado de um lago onde a água era 10 vezes mais salgada que a água do oceano. Durante a Era de Ouro da Argentina, os mesmos trens que exportavam cereais traziam visitantes da capital aos balneários de águas salgadas deste povoado. No entanto, uma forte tormenta seguida de invernos chuvosos fez com que o lago transbordasse em 1985. A água superou o muro de contenção e inundou as ruas do povoado. As pessoas fugiram com os poucos bens que conseguiram salvar, e em poucos dias suas casas ficaram submersas em quase 10 metros de água salgada. Agora, quase toda a água se esvaiu, deixando descoberto um cenário apocalíptico. A cidade está abandonada desde 1985.
Dizem que ela foi fundada por antigos moradores da vila de São José do Ararapira, um local que foi abandonado, gerando assim mais uma cidade fantasma no Brasil. Então clica no like agora para embarcar com a gente nessa história e vamos girar? Localizada no município de Guaraxaba, no litoral norte do Paraná, a vila de São José do Ararapira faz parte do Parque Nacional de Superagui. O acesso a ela é feito apenas de barco, sendo poucos minutos de Ariri ou 2 horas de Cananéia. Ela foi oficialmente fundada em 1776, mas há quem diga que a vila surgiu bem antes, talvez uns 10 anos após a colonização de Cananéia, que começou em 1502. Em um local estratégico, no caminho de quase todas as embarcações que passavam entre São Paulo e o Paraná, a vila foi uma das 21 fundadas pela coroa portuguesa no século XVIII, sendo a única da região com infraestrutura para paradas estratégicas. Com o surgimento das leis de preservação ambiental, o progresso da vila se tornou inviável, e aos poucos, seus moradores foram deixando o local. Hoje, existe lá apenas um morador que cuida das casas que restaram, mas estão completamente vazias. Devido à construção do Canal do Varadouro, o processo de erosão do terreno da vila aumentou muito. Cerca de 300 metros dela já estão dentro da água, e aos poucos se perde cada vez mais. Atualmente a igreja é o prédio mais conservado do local. Isso porque todos os anos, no dia 19 de março, alguns moradores das comunidades vizinhas se reúnem lá para comemorar o dia de São João do Ararapira, o padroeiro da vila. Radoucq-Guillain, na França, certamente nunca foi uma grande cidade, mas destaca-se por ter um dos contos mais trágicos desta lista. Ocupada durante a Segunda Guerra Mundial pelos alemães nazistas, foi relatado que em 1944, o oficial Helmkampf da Elite SS altamente condecorado foi morto por populares que resistiam bravamente na cidade. Então o oficial SS Adolf Dickmann decidiu que a vingança era necessária e, portanto, marchou sobre a cidade com várias tropas da SS, forçando os homens a irem para um celeiro e as mulheres e crianças para uma igreja. Ambos os grupos foram brutalmente assassinados pelos soldados, muitos sendo feridos por armas de fogo e queimaduras, levando a um número total de 642 mortes, onde quase todos os cidadãos da cidade foram assassinados naquele dia. No entanto, após as conclusões da guerra, o presidente Charles de Gaulle ordenou que as ruínas incendiadas da Cidade Velha fossem deixadas intocáveis, como um momento de homenagem às vítimas. Com exceção de um museu, o local permaneceu intocado e desabitado até hoje. Centralia, Estados Unidos. Centralia, na Pensilvânia, é o lar de apenas 10 pessoas e de um incêndio que já dura 58 anos. A cidade que foi inspiração para Silent Hill sofreu vários problemas com incêndios em meados de 1962, com um fogo incontrolável se alastrando a partir de um aterro sanitário e indo parar em uma enorme rede de túneis abandonados que faziam parte de minas de carvão. As pessoas foram evacuadas da cidade por causa do fogo e de seus gases tóxicos. Mais de 600 construções foram demolidas dos anos 60 para cá, e até hoje, o fogo continua queimando no subsolo do que já foi uma cidade que abrigava mais de 1000 pessoas. Estimativas dizem que o incêndio alimentado pelo carvão das minas deve durar pelo menos mais 200 anos.